Queridos irmãos, vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja a colocar-se em pé na manhã deste domingo, para juntos estarmos iniciando esse culto dominical. E você que em sua casa também vai nos acompanhar através desta plataforma digital, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, aqui do bairro da Pedreira, Templo da Bênção, cidade de Belém do Pará. Você que vai nos acompanhar em todo o Brasil, seja bem-vindo. Hoje inicia então a festa de 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, uma igreja que nasceu aqui nesta cidade. Hoje então um motivo de grande festa e alegria para a nossa igreja. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus, eterno Pai soberano. Te louvamos, Senhor, nesta manhã de domingo, meu Deus, quando nesta grande sala de aula retornamos, meu Deus, a esta casa de oração, a este santuário, a esta porta aberta, meu Deus, aqui nesta cidade, aqui neste bairro em especial, aqui nesta passagem, a passagem D, que Tu possa abençoar, meu Pai, a comunidade, a circunvizinhança, meu Deus, daqui desse templo e de todo este local. Pai, os Teus servos que com Suas mãos levantadas tenho um pedido, Senhor, tenho uma causa que apresento diante de Ti, seja em favor da sua família, em favor da sua saúde, em favor da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, até mesmo da sua vida financeira, que Tu venha abençoar, meu Deus, cada família que estão em sua casa, também nos acompanhando através desta plataforma digital, que as suas famílias sejam abençoadas, que a bênção da cura divina, da salvação, da libertação, meu Deus, alcance em cada lar. Abençoa, meu Deus, esse dia, quando, Senhor, damos a abertura aos 110 anos da nossa igreja aqui nesta cidade. Continua abençoando, meu Deus, ao pastor desta igreja, ao pastor Samuel Câmara, os pastores, meu Deus, auxiliares, meu Pai, a todos os obreiros, meu Pai, evangelista, diáconos, presbíteros, meu Pai querido, líder de missões. Abençoa, meu Pai, essa grande investimento hoje, meu Pai, essa grande missão de escrever a Bíblia Sagrada. Abençoa todos os copistas em toda essa cidade, que seja um momento de glória, meu Deus, de comunhão, meu Pai, para esta igreja. Abençoa nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos irmãos, meu Pai, obreiros, nossos queridos da plenidade, que Tu possa alcançar cada vida. Assim nós oramos, meu Pai, agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sente-se adorando a Deus. Vamos convidar a irmã Ruth Xavier para louvar o nome do Senhor, com o hino da nossa harpa cristã. Irmãos amados, um hino sugerido pelo nosso comentarista. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar nesta manhã. A palavra de Deus diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. Vamos lá. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. De toda a igreja, santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudente, estás lavado e libertado no nome santo de Jesus.
pecado, vive perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, convido a colocar-se em pé nesta manhã de domingo. Você que ainda não apanhou o seu versículo, você pode, antes de começar o ensino, encerrar ali com a pastora Amélie, pegar o seu versículo. Quando terminar vai ter um tempo, mas não deixe para cima da hora. Vamos então fazer a nosso devocional diário. Então hoje a lição de número 10. Você que está em sua casa, você pode também nos acompanhar. Nós vamos estudar hoje então o capítulo de número 4 da carta de Paulo aos Efésios. Vamos então recitar o assunto da nossa lição no tempo 3, 1, 2, 3. A unidade da fé da igreja. A unidade da fé e da igreja. Nosso texto áureo. Capítulo 4, versículo de número 1. Nossa verdade prática. A submissão e fidelidade a Jesus produz nova vida com Deus e unidade entre irmãos na igreja e o corpo de Cristo. Muito bem. Nossa leitura da Bíblia que encontra na carta de Paulo aos Efésios. Hoje vamos ler então até o versículo número 13, será projetado aí no telão. Nós fazemos uma leitura responsiva. Então Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: rogo, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fortes chamados. Irmãos, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que são os mestres. É o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, a nossa aplicação pessoal é esta, a lição prática da unidade, e é que cada membro do corpo de Cristo deve assumir sua função, oferecendo o melhor de si para o crescimento da obra do Senhor e a comunhão dos santos. É o nosso objetivo final desta lição, chegar à aplicação pessoal da lição. Então hoje a lição de número 10, a unidade da fé e da igreja. E vamos estudar então, o tempo que nos der, 3 tópicos: requisitos da unidade, provas da unidade e os dons produzem unidade. Querido Deus, nós te louvamos mais uma vez nesta manhã, quando retornamos, meu Pai, a esta sala de aula.
abençoa a vida de cada professor, cada aluno, que a tua graça seja sobre o teu povo. Assim oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá bem. Só um adendo, os irmãos que receberam a folha, não escrevam nada, tá? Então a aula vai terminar 10 horas, tem aí 15 minutos do devocional e depois os 15 minutos antes nós vamos passar algumas orientações. Guarde a sua folha, assista a aula tranquilo e depois 10 horas nós vamos retornar às atividades. Eu sei que os irmãos estão ansiosos para escrever a Bíblia, né? Mas fique tranquilo que vai dar tudo certo. Guarde a sua folha. Você que também está em sua casa, que vai nos acompanhar, nós temos 21 alunos, 21 copistas que não vão poder estar presentes, mas vão de sua casa por conta de algumas necessidades físicas. Vamos estar fazendo junto conosco. Então 10h30 começa a atividade. Fique tranquilo, assista a sua aula debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, nesta manhã vamos estudar o tema geral da missão, é unidade. Vamos ao a nossa introdução. Você que tem a sua revista, diz assim: o capítulo 4 de Efésios é um tratado apostólico sobre o modo de viver daqueles que integram a comunidade cristã. A igreja, mesmo sendo um corpo espiritual, é formada por pessoas imperfeitas, mas que precisam conviver em amor e exercer a fé de forma autêntica, sempre para o louvor da glória de Deus. Então é bem verdade, essa verdade prática, a lição prática da unidade é que cada membro do corpo de Cristo deve assumir a sua função. Vamos falar dos dons ministeriais, oferecendo, aí tem um grande detalhe, oferecendo o melhor de si para o crescimento da obra do Senhor e da comunhão dos santos. Então tudo que estamos fazendo para o reino de Deus tem um objetivo. Na lição nós vamos apresentar para os irmãos, que é o crescimento da obra do Senhor e a comunhão dos santos. Então esse é o objetivo geral. Nós temos 3 tópicos que são os requisitos da unidade, as provas dessa unidade, onde estão a base dessa unidade, e por último os dons que cada um de nós recebemos, eles produzem essa unidade. Então os requisitos da unidade, ele fala assim: a desunião é algo totalmente incompatível com a vocação divina dos membros do corpo de Cristo. Então a unidade é o ideal de Deus para a nossa comunhão cristã. O apóstolo Paulo afirma pelo Espírito que a vocação a que fomos chamados é para que devemos andar, no qual devemos andar é a unidade. Então a unidade é o contexto desta lição. A perícope fala a unidade da fé, a mesma fé. Nós tivemos um tema ano passado: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus, né, com alegria. Então a mesma fé, o mesmo propósito. Então no versículo de número 1 do capítulo 4 diz assim: rogo-vos, pois, eu prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade. São vários tópicos. Toda mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então a humildade é uma virtude que faz com que a pessoa tenha uma correta visão de si mesmo, levando a agir com simplicidade e a assumir a responsabilidade sem arrogância, sem prepotência e sem soberba, assim como reconhecer suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho. E alguns consideram, queridos irmãos, a humildade como uma fraqueza. Na verdade, a humildade, ela traz a característica da pessoa como alguém que tem equilíbrio, né? Alguém que sabe que está fazendo, está consciente daquilo que
que é proposto. Nós temos um versículo que trata sobre isso, o maior exemplo, né, de humildade é de Cristo. Quando nós vamos, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve, saindo um pouco da carta de Efésios, mas quando ele escreve a Filipenses, capítulo de número 2, retrata o maior exemplo de humildade que Cristo deixou para nós, né? Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5, olha só, o exemplo de Cristo na humilhação. Eu vou ler só alguns versículos. Versículo de número 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumiu a forma de servo, tornando semelhante aos homens. Então veja aí o exemplo de humildade, né? Ele é Deus humanizado, o próprio Cristo, ele mesmo se humilhou, se colocou na nossa posição, na posição do homem, e aí segue, tornando semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele tomou a forma de servo. O maior exemplo de humildade foi apresentado por Jesus Cristo, aquele que nós seguimos. E durante a caminhada de Jesus aqui na terra, ele mesmo deu exemplo de humildade. Tem aqui um dos versículos chave, né, que é Mateus 22, 36 a 39, está aí projetado, diz assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Perguntaram para Jesus. E os fariseus, saduceus, eles ficavam inquietos, né? Queriam sempre colocar Jesus em questão, e fizeram essa pergunta para ele. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Aí Jesus veio trazer esse segundo, ele veio então ratificar, autenticar, confirmar o primeiro mandamento, amar a Deus, mas ele apresentou o segundo, que é a ligação de Jesus, do homem através de Jesus com Deus. Diz assim: semelhante, o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a humildade, ela tem que partir de cada um de nós, de mim, de você, para o próximo. Então o perdão, né, ele tem que partir de alguém. Diz um adágio popular que só briga dois quando os dois querem, né? Então se um não quiser, você vai amenizar. Daqui a pouco vamos falar sobre o fruto do Espírito, né? Há uma ligação entre a humildade, entre a mansidão e entre a longanimidade. Tudo isso está no contexto do fruto do Espírito. Então o fruto do Espírito é a mudança de natureza. Quando Jesus encontrou, né, com Nicodemos, né, na verdade, Nicodemos, que era um líder religioso, pensava ele que ele ia ter um encontro com Jesus. Na verdade, foi Jesus que teve um encontro com ele. Lá em João capítulo de número 3, diz que ele foi ter de noite com Jesus, apesar de ser conhecido, ele conhecia, Nicodemos conhecia a lei. Ele era um líder religioso, mas ele precisava conhecer o segundo mandamento, precisava ser tratado dentro dele. Aí Nicodemos perguntou para Jesus: olha, eu sei que tu és mestre, né? E que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Jesus já sabia qual era a pergunta que ele ia fazer. Eu sei a pergunta que tu quer fazer. Vou te responder antes que tu continue a pergunta. Olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, ou seja, vai falar da regeneração, da mudança de natureza, que está dentro dos 7 atos redentores da salvação, que é graça, conversão, justificação, né? Regeneração, santificação, redenção, glorificação, os 7 atos redentores da salvação. Dentro deles está a regeneração, a mudança de natureza, a mudança do caráter, né? Só Deus que pode mudar uma pessoa. Nenhum de nós conseguimos mudar a outra pessoa. Só Deus que consegue transformar a vida de uma pessoa, mudar o caráter da pessoa, mudar o comportamento da pessoa, colocar o amor dentro da pessoa. Então Jesus apresentou para Nicodemos essa questão do outro mandamento que precisava ser tratado, da mudança de natureza, da regeneração.
E aí fizeram essa pergunta para Jesus: olha, qual é o maior mandamento? O primeiro é amar a Deus, mas tem o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma questão que precisa ser trabalhada, precisa ser tratada, precisa ser deixada. A regeneração, a mudança de natureza só pode ocorrer na nossa vida através do Espírito Santo. Nós estamos no caminho certo, estamos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Jesus disse para Nicodemo: aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele não está dizendo que ele não ia entrar, mas que precisava seguir esse caminho para que a natureza dele fosse mudada, para que ele pudesse ser transformado. E aí, quando há essa transformação, aí vai haver a unidade. E Jesus, ele trouxe, durante a sua jornada, ele deixou isso ratificado. Olha o que um modo prático de Jesus. João capítulo de número 13, versículo 13 a 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, aí fala da humildade, que é o subtópico que estamos tratando, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então Jesus deu o exemplo prático, ele lavou os pés do seu discípulo. Talvez o discípulo não entendesse, mas tu és mestre, nós sabemos que tu és o Filho de Deus. Como que tu não pode lavar meus pés? Não, deixa eu preciso fazer esse ato para que vocês possam entender esse processo de humilhação. E aí nós vamos voltar para Filipenses. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Então você observa, quando nós lemos Filipenses, há uma ordem de descer. E é isso que o Senhor espera da igreja. Quanto mais nós descemos, mais Deus vai ser exaltado. Subtópico 1 ainda fala que a unidade requer mansidão, que é o subtópico número 2. Nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, alguns versículos de Efésios 4. Então vamos lendo os versículos, e aí traçando alguns comentários. Então a unidade requer mansidão, então ela requer humildade e ela requer mansidão. Romanos capítulo de número 12 vai tratar sobre isso. Capítulo 12, versículo número 16. Sede unânimes entre vós, ou seja, tenham o mesmo propósito, tenham o mesmo objetivo. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, a mansidão é uma virtude característica de quem é brando, de quem é pacífico, de quem é moderado nas ações. Ela habilita a pessoa a suportar ultrajes com paciência, sem irritação, sem ressentimento ou retaliação negativa. Nós enfrentamos isso no ano passado, no período em que a pandemia estava no auge, a maior parte das famílias, então as pessoas não estavam acostumadas a viverem muito tempo do lar. Você pode observar, algumas pessoas tiveram problema psicológico, famílias até mesmo, alguns se separaram. Então nós vimos isso no Brasil, no mundo, porque tiveram que viver um tempo maior junto. Por quê? Porque não tem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que traz a mansidão, ou seja, muda a pessoa, ela passa a ser uma pessoa mais branda, mais pacífica, mais moderada, e consegue suportar com paciência, sem irritação, sem ressentimento ou retaliação vingativa. Então isso aí foi muito difícil no início, agora as pessoas já começaram a voltar ao normal. Então geralmente opera na irmandade com humildade, com mansidão, e também se opõe ao espírito de orgulho, ao egocentrismo, que está aí ratificado em Romanos 12:16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Então Jesus,
era manso e humilde. Aí o próximo versículo, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Aqui o sermão da montanha, né? Um dos partes, né? Aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então a vida não é para viver em estresse, né? Não é para viver em degladiando um com os outros, seja na família, né? Seja até mesmo, né? No seu local de trabalho, na sua comunidade. Então precisa que isso seja tratado. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele está falando, veja só que ele está falando com propriedade. Ele estava preso escrevendo essa carta, ele estava preocupado com a unidade da igreja, estava preocupado que a humildade, a mansidão, a longanimidade pudesse ser eficaz no meio da comunidade cristã. Então a unidade requer mansidão. Também ela requer, que é o subtópico número 3, ela requer longanimidade. Nós já estudamos, né, uns meses atrás, sobre o fruto do Espírito, e vamos trouxer só essa parte da longanimidade. Na verdade, ela está no contexto do fruto do Espírito. Quando Paulo ele escreve aos Efésios, ele escreve aos Filipenses, ele escreve a Gálatas, em todas as cartas ele traz sempre a palavra, ele traz o contexto da graça, ele traz o contexto da unidade. Então ele escreveu aos Gálatas, e aí ele destaca a longanimidade que está no escopo da unidade. Então Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 12, está aí no telão. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, aí está destacado longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você observa que 3 desses estão no contexto da nossa lição, que é a fé, a mansidão e a longanimidade. Mas nenhum desses eles podem ser eficazes se não o primeiro não acontecer, que é o amor. Lembra do mandamento? Perguntaram, mas qual é o maior mandamento? Qual é da lei? Olha, primeiro, amarás o teu Deus de todo o teu coração, mas tem um segundo, ao teu próximo como a ti mesmo. Então é vertical e horizontal. Amará a Deus, porque eu não consigo amar o próximo se eu não amar primeiro a Deus. Eu não consigo ser manso se eu primeiro não amar a Deus. Eu não consigo ser temperança, o domínio próprio. Não preciso ter bondade se não o primeiro mandamento, se eu não conseguir essa ligação com Deus. Então o apóstolo Paulo ele escreve a Gálatas nesse assunto, mas alguns versículos anteriores ele estava falando que há uma luta para que isso aconteça. Quando nós voltamos um pouco, Gálatas capítulo de número 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí ele começa a dizer, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então a natureza humana é não fazer o bem, não ser bom, não ser longânimo, não ser mansidão. Então quando a pessoa encontra com Jesus Cristo, isso começa a ser trabalhado, começa a ser tratado na vida dela, começa a mudar a natureza dela, ela passa a ser outra pessoa. Então por isso que a pessoa é transformada, ela é encontrada muitas vezes abandonada nas sarjetas, e de repente a palavra de Deus alcança ela, ela é transformada, porque a ação do Espírito Santo de Deus. Mas há uma luta para que isso aconteça, nós precisamos vencer isso. Então por isso que o apóstolo Paulo ele escreve aos Efésios falando dessa unidade. Então a unidade requer longanimidade. Está aí o versículo número 15, capítulo 15 de Romanos, e também ratifica essa verdade, diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Fala fraco não no sentido pejorativo, e não fala forte não para que se exalte. Olha, aquele que conseguiu vencer, né, através do amor, conseguiu alcançar a bondade, a longanimidade, conseguiu ser manso, já foi transformado. Então ele vai ajudar o outro que ainda está na jornada, ainda está na caminhada. Isso vale tão somente para os que estão na igreja, como para aquele que você está trabalhando no seu local de trabalho, seu próprio chefe, algum parente que ainda não conhece a palavra de Deus. Então precisa ter paciência para que ele possa
ele possa ter confiança em você, você ganha ele para si, depois você ganha ele para a sua comunidade cristã e depois você ganha ele para Cristo. Assim funciona as células. Então, mas nós que somos fortes, nós que conseguimos, conhecemos, fomos alcançados por Cristo, vamos já suportar as fraquezas daqueles que ainda estão começando e não agradar a nós mesmos. Então, está aí o versículo, trouxe uma figura para nós gravarmos isso. Está falando então da frutificação espiritual. Quando isso começa a ser trabalhado, essa unidade começa a ser fortificada em nossa vida, a unidade da fé. Veja só, o apóstolo Paulo está querendo chegar na fé. Nós estudamos Gálatas que ele fala da graça, e Efésios ele está dizendo, ele vai dizer, olha, a fé precisa ser evidenciada, precisa estar em voga, mas para que tenhamos o mesmo propósito, a mesma fé, precisa que estejamos unidos. Nesse contexto está a frutificação espiritual. Então aqui está uma imagem de uma tangerina. Quando você compra uma tangerina, você não compra só o gomo. Não deu uma tangerina, você vai dar só o gomo? Não, vão dar um fruto. Mas ela é única, mas dentro dele tem vários gomos, e cada um representa mais o gosto mesmo. Então o fruto é singular, o fruto, mas tem algumas qualidades desse fruto. Uma das qualidades, que é do nosso contexto, é benignidade, paz, fé, mansidão, longanimidade, gozo, temperança, que são frutos do Espírito. Então, o apóstolo Paulo, quando ele trata sobre isso, ele diz: o caminho mais excelente que Paulo fala está no capítulo 12, versículo 31, está falando aos Coríntios, é a aplicação dos dons com amor. Então, só para você gravar essa imagem. Então está aí, no contexto, vai chegar no objetivo só, né? Amor, né? Alegria, paz, bem pequena, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, né? Mansidão e domínio próprio. Você observa que as letras do amor e do domínio próprio estão nas extremidades, porque o domínio próprio é o que é mais difícil de ser tratado, ou seja, é o caráter da pessoa, o gênio da pessoa. Ela vai ser moldada aos poucos, então ela consegue ter o domínio, ela consegue frear-se a si mesma. Para isso ela precisa ser alcançada pelo amor de Deus. E aí os frutos, a qualidade do fruto do Espírito vai ser tratado ao longo da sua caminhada cristã, até ele chegar no domínio próprio, que é o objetivo final. Então, a unidade requer mansidão, ser unânimes. Vou passar aqui um pouquinho. Quais são então as bases, né, dessa unidade? Que são o tópico número 2, a prova da unidade. Onde estão a prova dessa unidade? Falamos da unidade, da necessidade da unidade, mas quais são as provas dela? Então elas têm umas bases. Então a igreja, ela é acima de tudo monoteísta, ou seja, ela crê num só Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele quer chegar nesse objetivo, ele quer chegar na unidade da fé, que é o nosso tema, a unidade da fé, né, e da igreja. Então, para ele chegar na unidade da fé, precisa tratar a unidade que falamos, porque a igreja é acima de tudo monoteísta, ela crê num só Deus, ela é cristocêntrica, ou seja, a fé que promove a salvação pela graça, e não tem outro fundamento além do próprio Deus. Então, os próximos tópicos que o comentarista trata aqui, nos versículos, agora no capítulo 4, capítulo 4 de Efésios, versículo 4, 5 e 6, ele vai falar dessa base. Qual é a base? Um só corpo e um só Espírito, um só Senhor e uma só fé. E o terceiro, um só batismo e um só Deus. Vamos ver um pouquinho de cada um. Então, um só corpo e um só Espírito. O corpo é a igreja formada por gentios e judeus de todas as épocas e gerações, os quais foram regenerados. Veja que a palavra regeneração, que nós falamos no início, sobre
estão dentro dos 7 atos redentores da salvação: graça, conversão, justificação, regeneração, santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor, redenção e glorificação. Então, olha só, os gentios e os judeus foram regenerados, as suas naturezas foram mudadas pelo Espírito Santo. Não foi igreja A, igreja B, foi o Espírito Santo que mudou a vida dele. Foi por isso que Jesus falou para Nicodemo: olha, Nicodemo, tu está me chamando de mestre, mas eu vou te dizer uma coisa: ninguém pode chegar a Deus se não for tratado. Aquele que não nascer da água, que é a palavra era Ele mesmo, Jesus falando dele. Ele era o verbo, né? No princípio era o verbo era Deus. Mas como tu é conhecedor da lei, eu vou te dizer: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você precisa passar por esse caminho, precisa ser tratado, precisa passar pelos atos redentores da salvação para chegar no processo. Aí então diz assim: o corpo aqui é a igreja formada pelos gentios e judeus que foram regenerados pelo Espírito Santo através da fé em Jesus Cristo. Então o Espírito refere-se à hegemonia do Espírito Santo como mestre e consolador da igreja, edificando na verdade e operando a santificação dos membros. Então o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém pode mudar o caráter do outro, ninguém pode mudar a natureza do outro. Até ajudamos, então os pastores, os líderes até ajudam, ensinam, mas se a pessoa não se deixar se transformar, não vai acontecer nada. Ninguém pode mudar o caráter se o Espírito Santo não atuar na vida dele. Está lá em João capítulo 16, versículo 8, e Efésios capítulo 4, versículo número 3, que fala, olha só, versículo 3: esforçando-vos, olha o que o verbo está sendo usado aqui, esforçando-vos diligentemente, ou seja, com cuidado, por preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamado como esperança da vossa vocação. Então tem que se esforçar, porque lembra de Gálatas? É uma luta entre a carne e o Espírito. Precisa se esforçar, precisa renunciar a algumas coisas para que a unidade possa ser perfeita. Isso é um trato para nós, para dentro da família, para dentro da sociedade, mas principalmente para o contexto da fé da igreja. Então, um só corpo e um só Espírito, um só Senhor e uma só fé. João capítulo 14, versículo de número 6, ele vai tratar sobre isso. Diz assim, olha aqui para ganharmos tempo. Diz assim: respondendo Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então há um só Senhor e uma só fé. A chegada do homem de Deus passa obrigatoriamente por Jesus Cristo. Jesus oferece o seu perfeito sacrifício vicário para expiar os nossos pecados, e após Jesus está dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Seguindo, um só batismo e um só Senhor. Então, um só batismo, um só Deus, né? E Pai de todos, o qual é sobre todos e por meio de todos está em todos. Então é importante destacar aqui que esse batismo não se trata da cerimônia do batismo, não é o cerimonial do batismo, como diz o comentarista, da iniciação cristã, tampouco um revertimento de poder para sermos testemunhas de Cristo. Refere-se, isto sim, à união espiritual com Cristo, o que ocorre quando o pecador arrependido se converte. E aí destaca novamente, veja que estamos falando nessa tecla várias vezes, é regenerado, a sua natureza muda. A unidade da fé só vai acontecer se o processo, se nós tiver passado pelo processo da regeneração, passando a integrar o corpo de Cristo, porque é um corpo. Então não pode um braço ir para o lado e o outro ir para o lado, cada um braço, o corpo é um só. O corpo de Cristo como é, no qual é batizado. Então a igreja é acima de tudo monoteísta e cristocêntrica, e a fé que promove essa salvação. Vamos para o último tópico, que são os dons produzem essa unidade. Então o apóstolo Paulo ele fala da necessidade da unidade, dos requisitos da unidade, que estão no contexto
dos frutos do Espírito. Dentro dele está a mansidão, né? A longanimidade, a bondade. Aí diz que a prova dessa unidade está na fé em Cristo Jesus, num Deus monoteísta, cristocêntrica. Mas aí ele diz que isso foi passado então para a igreja. É por isso que ele fala agora de igreja. Então o apóstolo Paulo, na sua jornada, ele implantou várias igrejas. E uma das igrejas é a igreja em Éfeso. Ele deixou alguém cuidando lá, mas ele ficou preocupado. Eu tenho que escrever para os meus irmãos para que não esqueçam dessa unidade da fé. Não pode ser perdido. Então o apóstolo Paulo se preocupava com a conservação da doutrina, dos ensinos que ele tinha passado. Então diz a palavra de Deus de agora um pouco mais, falem no próprio carta de Paulo aos Efésios sobre esse fruto, esses dons que foi deixado à igreja. Então, a partir do versículo 7, ele vai falar do santo ministério e o serviço dos santos. Então, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então está aí os dons ministeriais. Vamos tratar agora dos dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículos 11 ao 12, ele vai destacar os detalhes. Diz assim, ó: e ele mesmo, quem é ele? Deus. Então veja que Deus, irmãos, se preocupou em deixar para você líder, a você que tem essa chamada. Na sexta-feira nós falamos que todos nós temos uma chamada na nossa vigília, e aí falamos, destacando que Elias tinha uma chamada, e nós não fomos chamados para recuar, fomos chamados para avançar. João capítulo 15, versículo 16, versículo 16 diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que fruto é esse? Esse fruto exterior, o fruto da bondade, o fruto da paz, o fruto da longanimidade, o fruto da mansidão. Esse fruto, ele tem que contaminar a comunidade, tem que influenciar, a palavra certa, no seu local de convívio, no seu local de trabalho, a sua família. Tem que marcar. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então Deus deu esses dons para cada um. Cada um tem uma chamada no reino de Deus. Não precisamos então viver essa chamada. Então Elias tinha uma chamada, mas ele queria se esconder em uma caverna depois da sua jornada. E esquecemos de falar na sexta-feira. Tem um detalhe que a maior certeza da chamada é a vontade de parar. Então Elias queria parar. Disse: olha, não é hora de parar. Está aqui o pão, está aqui a água, come, dá para tu andar 40 dias e chegar no monte. Tu ainda tem uma missão, tu vai ungir 2 reis e um profeta. Aí eu vou ficar aqui escondido na caverna. Ele vai passar, ele passou o terremoto, ele está passando, passou Deus, passou o terremoto, passou o vento, passou tudo ali. Aí deu um tempo. Aí o Senhor fazendo um cenário, né? Vou botar assim a cara de fora, ver se está aí. Elias, eu estou aqui. O que está fazendo aí na caverna? Não sair daqui não, estou aqui te esperando, porque tem uma chamada. Então Deus deu esses dons ministeriais. Deus deu isso para a igreja. Então está aí, Ele mesmo deu uns para apóstolos. O apóstolo é aquele que vai implantar, né, a igreja. Estamos aqui no contexto aqueles que iniciaram os 110 anos da igreja, foi os apóstolos, né? Neuberg, Gunabim, pode ser considerado, porque eles foram revelados a ele. Olha, lá na cidade, no Pará, eles abriram um mapa, né? E olha, tem uma cidade chamada Belém, vocês vão para lá. E foram então, assim como o apóstolo Paulo, então eles vieram para essa missão. Então Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, que alguns comentaristas, alguns teólogos apresentam como mestre. Então, que é o subtópico número 3. O tópico número 3. Os dons produzem a unidade. Então, esses dons vão produzir a unidade. Então, Cristo concedeu dons ministeriais à igreja, visando o crescimento e o bem-estar de todos os crentes sobre a mesma direção espiritual. Esses dons não são distintivos de supremacia.
de uns sobre os outros, um sendo melhor que o outro. Por isso que está falando de unidade. Não é para ir para o palco para se destacar, não é isso. Nem serviços específicos, mas serviços específicos para a edificação plena do corpo de Cristo. É o que diz o versículo número 13. Olha só, até está o próximo versículo aqui, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é o objetivo dos dons ministeriais? Qual é o objetivo de Deus chamar uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores? Para quê? Para aperfeiçoar os santos, para qualificar os santos, para trazer essa unidade, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, da unidade de Cristo Jesus, da igreja. Porque a igreja, assim como hoje, naquela época mais do que hoje, mas hoje ainda mais, porque estamos vivendo quase que o final da jornada da igreja. Mas eles estavam começando a igreja primitiva, então precisava ser unido. Imagine se ele se dispersasse, imagine se ele não tivesse o mesmo propósito, imagine se ele não tivesse o mesmo objetivo, aonde nós não estaríamos aqui. E aí, quando nós pensamos nisso, cai sobre nós a responsabilidade de mantermos, irmãos, o mesmo objetivo, o mesmo propósito, falando a palavra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua 2 Timóteo, capítulo de número 4, ele diz: olha, Timóteo, já estou partindo desta vida, mas alguém precisa continuar a jornada. Então, quando ele escreve a Timóteo, ele fala sobre isso. No capítulo 4, ele diz: não deixa de ensinar, não deixa de falar. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, diz assim, 2 Timóteo, capítulo de número 4: conjuro-te por diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, que pela manifestação do seu reino prega essa palavra, isto quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentido comichão dos ouvidos, e se recusarão ouvindo, dando os ouvidos a fábulas. Tu, porém, ser sóbrios em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, ou seja, aquele que vai na missão, né? Cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Timóteo tinha o quê? Uma chamada ministerial. Assim como cada um de nós que estamos aqui, você que está em sua casa também tem uma chamada. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu a cada um de nós para que pudéssemos ir dar fruto, nosso fruto permaneça. Então, olha só, ele diz: olha, Timóteo, cumpre a missão do evangelista e cabalmente, ou seja, com cuidado, firmemente o teu ministério. Ele diz: olha, quanto a mim, apóstolo Paulo, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, só um adendo a mais da lição. O apóstolo Paulo ele escreve a Efésios no mesmo tom, ele escreve as Gálatas no mesmo tom, ele escreve a Timóteo. Ele vai falar da unidade, ele vai falar da unidade da fé, ele vai falar do ministério. Para que tudo isso? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí nós temos uma figura para gravar mais o que significa isso. Na verdade, os dons ministeriais eles estão no contexto de uma mão só, né? Apóstolos, apóstolo é aquele que tem a missão maior, uma missão importante, né? Que é o polegar. O profeta é aquele que aponta, né? Que diz qual é a verdade. O evangelista, que é o dedo maior, né? Tem uma responsabilidade externa. O profeta, os pastores, né? Que fala do cuidado, e o mestre que vai ensinar os detalhes, né? As minúcias. O Lucas era um doutor, né? O doutor Lucas escreveu o seu evangelho, ele era detalhista, né? Dos evangelhos sinóticos.
ele detalha algumas coisas mais, quando ele escreve Atos dos Apóstolos também, detalha como foi tudo isso. Então, os dons ministeriais estão no contexto de uma mão, só para você gravar essa ideia. Então, o item número 1, já explanei de um modo geral, mas aqui tem alguns detalhes. O apóstolo é aquele que é enviado pelo Pai, Jesus, apóstolo, santo sacerdote, da sua confissão. O apóstolo é enviado por Jesus, também chamado apóstolo do Cordeiro. Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Então, muitas pessoas andavam com Jesus, mas tinha 12 que tinha a missão de continuar a jornada. Por isso Jesus tratava com cuidado Pedro. Pedro, tu tens uma chamada, mas vou te dizer, tu és Pedro, significa algo pequeno, mas eu sou a pedra, sou Jesus, o fundamento. E contra essa igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se a igreja estiver fundamentada na fé, ela vai vencer. Então, o apóstolo Pedro, ele foi tratado, a sua natureza, algo que foi tratado na vida de Pedro foi o domínio próprio. Era conhecido Pedrão hoje, né? Naquela época. Então, foi mudado, foi transformado, porque ele tinha a missão de continuar. Então, era um dos 12, assim como os demais. Então, Jesus tinha vários discípulos, mas tinha 12 apóstolos. Então, Paulo foi o único apóstolo enviado por Jesus, como nascido fora do tempo e pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que, Atos capítulo de número 9, versículo número 15, quando Jesus teve encontro com o apóstolo Paulo, e ele ficou um tempo cego, e Ananias foi chamado para ir ao encontro dele. Ananias ficou temeroso, mas não vamos lá, ele vai me matar, ele era perseguidor. Aí Jesus disse: olha, Nicodemos, aqui versículo 15 do capítulo 9 de Atos, mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis, como perante os filhos de Israel. Então ele foi chamado, uma chamada apostólica, fora do tempo, mas fora dos 12, mas escolhido por Deus. Ele teve, na sua jornada, ele teve algumas dificuldades de ser aceito, principalmente pela igreja de Coríntios. Ele escreve a segunda carta aos Coríntios, dizendo: olha, eu fui chamado por Deus, pelo próprio Cristo, para essa missão. A segunda carta aos Coríntios, ele relata tudo aquilo que ele passou sobre a sua chamada. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo número 21, ele diz: olha, são ministros de Cristo todos, como falo fora de mim, ainda mais. Aí ele começa a dizer: olha, em trabalhos, em prisões, em açoites, em açoites sem medidas, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes uma noite, um dia passei por foragem no mar, em jornada muitas vezes, em perigo dos rios, em perigo dos salteadores, em perigo dos patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, e muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, e muitas vezes em frio, em nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com as igrejas. É por isso que ele escreve aos Efésios sobre a unidade. Ele diz: preciso manter a unidade da fé, porque tudo isso eu passei com a chamada que eu recebi ministerial. Então ele escreve a segunda carta aos Coríntios e relata sobre o único momento que ele fala sobre isso, porque a igreja de Corinto muitas vezes não queria aceitar ele como apóstolo. Mas nós vimos aí em Atos capítulo 9, versículo 15, que ele foi chamado específico com Deus para uma missão apostólica. Então é nesse contexto que nosso comentarista apresenta. E aqui nós temos um adendo que trata também da nossa missão aqui em Belém, né? O Espírito Santo enviou Gunnar Wingre e Daniel Berg para o Brasil, então em 1910, a fim de iniciar uma obra pentecostal em Belém do Pará, a Assembleia de Deus. Então, em um sentido amplo,
todos os crentes foram chamados e enviados como embaixadores e testemunhas de Cristo, a fim de participarem da missão da igreja. Então, a chamada ministerial, ela tem alguns momentos específicos. Vai em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 29, ou até alguns versículos antes, o apóstolo Paulo, ele vai ratificar tudo isso, que ele escreve aos Efésios, quando ele vai falar dos dons espirituais. Ele aproveita para falar dos dons ministeriais. 1 Coríntios capítulo 12, lá no versículo de número 12, ele vai falar da unidade orgânica da igreja. No 12 ele fala dos dons espirituais, no capítulo 12, versículo 1, mas no versículo 12 de 1 Coríntios ele vai falar da unidade, olha só, a unidade orgânica, ou seja, a unidade do corpo de Cristo. Ou seja, porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo um, constituem um só corpo, assim como com respeito a Cristo. Pois também um só Espírito, como fomos batizados em um só corpo. Ele repete tudo aquilo que ele fala aos Efésios. Em versículo número 27 de 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus da igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar para profetas, em terceiro lugar para mestres, e depois operadores de milagres, depois dons de curar, de socorro, de governo, variedade de língua. Aí ele coloca a pergunta: porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? Porventura são todos evangelistas? Porventura são todos mestres? Porventura são todos pastores? Então cada um tem uma missão específica na igreja, cada um tem uma chamada na igreja do Senhor. Todos têm todos os dons de curar, falam todos, então precisa então que a unidade fosse mantida. Então os dons, eles vão produzir essa unidade, eles vão trazer ela como verdade, eles vão dar essa face para a fé. Aqui então tem os detalhes, já estamos já no final. Os dons do evangelista. O dom do evangelista pode ser expresso de muitas formas. Primeira, uma delas, a evangelização para as multidões, a evangelização pessoal, a evangelização por literatura, por filmes, através de rádio, através da televisão e hoje então através da mídia social, da música, da arte. Então os dons do evangelista. Os dons de pastores e mestres são aqueles que guardam as ovelhas. Então alguns pensam que pastorear a igreja significa o poder de exercer liderança sobre o povo. Entretanto, o real significado é aquele que guarda, é o guardador das ovelhas. Glória ao nome do Senhor. João, capítulo 1, versículo de número 11, é o exemplo mais claro do significado da identificação de Jesus acerca de si mesmo como pastor, maior pastor, que é o nosso Jesus. E os mestres são os ensinadores da palavra de Deus de forma lógica e profunda, simples e inspirada. E com isso nós encerramos a nossa lição nesta manhã com a nossa aplicação pessoal, que fala que a lição prática da unidade é que cada membro do corpo de Cristo deve assumir a sua função, oferecendo o melhor de si para o crescimento da obra do Senhor e da comunhão dos santos. Nós então aqui encerramos. Convido os irmãos para colocar-se em pé, para nós encerrarmos essa primeira fase. Você que está nos acompanhando aí na sua casa, nós vamos continuar transmitindo este culto dominical. Nós teremos algumas atividades administrativas, mas logo às 10h30 nós estaremos então todos juntos. Hoje em toda Belém do Pará estará sendo escrita a Bíblia Sagrada. 31.104 copistas vão escrever ao mesmo tempo em 5 minutos a Bíblia Sagrada e ler ela em 1 minuto. Vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Pai, nós te louvamos, meu Deus, por esta oportunidade, Senhor, quando aqui juntos estivemos nesta grande sala de aula. Venha abençoar, meu Deus, a vida de cada professor, cada aluno, meu Pai, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, nossos obreiros, nossos irmãos da aprendizagem,
Meu Pai, aqueles que nos acompanharam nesse estudo bíblico, meu Pai, nessa escola bíblica em sua casa, que possam guardar a tua palavra, que possa abençoar cada família. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sente-se, queridos irmãos, vamos convidar aqui a professora Maria Noronha para louvar o nome do Senhor. Nós vamos servir ao Senhor nosso Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você pode tomar seu dízimo, das suas ofertas. A oferta desta manhã da Escola Bíblica Dominical vai ser então para o compêndio da nossa Bíblia Sagrada. Pai, te louvamos, meu Deus, venha abençoar a vida de cada ofertante, cada dizimista, que tu possa, meu Senhor, abençoar o celeiro, o negócio, o empreendimento, cada família que assim possa fazer com gratidão, meu Pai, segundo as suas posses. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. 107, firme nas promessas. Ó Senhor, igreja, toda honra e toda glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador. Aleluia. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, vamos passar aqui algumas orientações para a atividade que vai acontecer daqui a pouco, mas antes quero informar para os irmãos que no próximo domingo, a Escola Bíblica Dominical, nós temos a nossa missão de participar aqui da contribuição para a construção do nosso templo. Então será feito uma maniçoba. Você que está em sua casa, está nos acompanhando, pode contribuir se desejar, comprando, participando, mas especificamente aos professores
e aluno da Escola Bíblica Dominical. Se você desejar nos ajudar nessa confecção, você pode procurar a nossa secretária, a irmã Janete, e deixar ali o seu nome. Nós vamos juntar os valores, que em vez de comprar cada um, doar um item, então você pode doar um valor segundo o seu coração, e para que domingo, no próximo domingo, nós vamos estar então oferecendo aos irmãos esse prato, essa maniçoba, um valor de R$15, ainda na tarde de hoje. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais, são somente 50 tickets, né? Então você já reserva aí, você confirma ali a quantidade que você vai desejar, e assim nós vamos construindo aqui esse templo, um novo templo da bênção. Nós estamos então, antes de iniciarmos a nossa atividade, nós estamos com a nossa Bíblia manuscrita aqui do TB, com todos os copistas já com seus livros. Quem está escrevendo a Bíblia do TB, aqui da EBD, né? Então está aí alguns 50% dos livros já, alguns escritos, mas nós temos até o mês de dezembro, né? O dia da Bíblia, quando vamos então entregar a Bíblia manuscrita do nosso Templo da Bênção. Vamos aguardar os adolescentes sentarem aí, para a gente passar algumas informações, depois deixar aqui com o pastor para algumas palavras iniciais. E quando for 10h15 a gente retorna aqui com algumas orientações. Quem está com o seu formulário para a atividade de hoje? Por todos, quem ainda não tiver o seu formulário, procure ali a pastora Amélia. Quem tem a sua caneta? Então vai ser igual concurso público mesmo, né? Conferir. Então você pode pegar a sua folha. O que acontece? Não é para escrever agora. Quem tem a caneta azul? Tem que ser azul, né? Então veja bem, alguns irmãos já começaram a escrever, então não é para fazer isso não. Então nós temos aí algumas cópias que você substituir. Você que escreveu antes do tempo, você pode trocar lá, tem todo esse tempo aí. Então veja bem, você que está com a folha, vamos identificar a folha. Aí você tem um livro, nosso livro, é o livro de Jó. Para você que está acompanhando em sua casa, aqui em Belém do Pará, a Bíblia Sagrada será escrita em 5 minutos e lida em 1 minuto. São 31.104 pessoas que estarão escrevendo a Bíblia. Essa Bíblia ela vai ser confeccionada numa metragem de 4 a 5 metros e vai fazer parte do Museu da Assembleia de Deus, que será inaugurado no período da festa da igreja, aqui no bairro de Nazaré. Então, na sua folha você tem um versículo que você vai transcrever. Então não é para escrever várias vezes o versículo, você vai escrever só uma vez. No treinamento, na quarta-feira, algum aluno repetiu os versículos, ele estava com tanta vontade de escrever que escreveu várias vezes. Então você vai escrever somente uma vez o versículo. No rodapé você vai colocar o seu nome, o templo, você vai escrever passagem de, somente isso, passagem de, e a cidade, Belém do Pará. Então, às 10h30 vai ser cronometrada, né? Nossa equipe de mídia vai cronometrar. Você vai ter bastante tempo, você vai escrever com calma. Quando terminar, você vai permanecer sentado. E aí então, vamos solicitar, você termina antes, você fica sentado, aguarda. E aí, quando faltar 1 minuto para o encerramento, vamos estar anunciando, falta 1 minuto, e depois vão todos se levantar, você vai recitar o seu versículo. Todos entenderam o procedimento? Então, muito bem. Então, vamos passar aqui a palavra ao nosso pastor Ladir Miranda, e tem algumas orientações para a atividade de hoje, e depois a gente retorna aí para esta missão. Pastor Ladir, com a palavra.
paz do Senhor, amados. Quantos estão felizes em poder participar, né, deste grande empreendimento que é escrever a palavra de Deus, né? Você pode dizer assim: nos 110 anos eu participei da Bíblia manuscrita e escrevi com meu próprio punho, né? Não esqueça de anotar em algum papel, só não nesse aí, tá? Mas anote em algum papel ou na Bíblia esse versículo aí, para que quando você for lá no museu, você vai certinho lá naquele versículo que você escreveu, faça uma selfie lá daquele versículo que você escreveu e diga assim: eu participei da Bíblia dos 110 anos da história das Assembleias de Deus no Brasil, né? Você está fazendo parte dessa história, né? Há 10 anos atrás, quem estava no centenário lá? Quem fez parte do centenário? Olha só, quantas e quantas pessoas fizeram parte, né? E glória a Deus, nós estamos aqui hoje e vamos fazer parte desta Bíblia manuscrita, né? Alguém tem dúvida aí, irmãos? Alguém tem dúvida? Você gostou do seu versículo? Você gostou do livro que caiu para esta igreja? Foi o livro de Jó, maravilha, tá? Só versículos pequenos mesmo. Alguém aí pegou Esté 8:9? Não? Que é o maior versículo da Bíblia, tá? Maior versículo da Bíblia. Alguém pegou Jó disse? Só esse versículo? Alguém? É? Não? Alguém pegou Jó 19:25, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Alguém? Hein? Foi agraciado com esse versículo aí? Vamos ficar em pé. Dá pra gente cantar um louvor, hein? Antes de nós. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, junto ao lado, expressamos o amor que um dia ele nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida. Eu tenho com você.
não esqueça, vale ressaltar que após a escrita do versículo, todos nós vamos ficar em pé e vamos ler o versículo, tá? De modo que eu preciso ouvir o versículo de cada um que vai ler, né? Eu preciso entender o versículo que você vai ler. Então, para que eu escute, você tem que ler o quê? Bem alto, né? Eu preciso entender, o pastor Zinaldo também precisa entender que versículo mesmo que você leu, né? E o seu vizinho ao lado também precisa ouvir esse versículo que você vai ler. Hoje vai ser muito bonito, né? E eu estava pensando, né, e lendo esta semana agora, inclusive foi até na vigília, ali em Neemias, né, quando ele colocou o povo para ler a palavra de Deus, a Bíblia diz que houve um grande avivamento lá naquele lugar. Então eu creio que hoje o Espírito Santo, ele vai promover um grande avivamento, não somente aqui no Templo da Bênção, né, mas em toda Belém, né, talvez até em alguns estados aí, né, que estão lendo, que copiaram essa ideia do nosso pastor Samuel, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio que vai ter um grande avivamento, tá bom? Você já viu aqui na frente? O que tem aqui na frente? Aqui na frente do púlpito tem um cartaz, né? Eu não sei se vai dar para todo mundo, mas tem uns cartazes ali, não sei se já foram entregues. Já foram entregues? Já? Diáconos? Ainda não? Ainda não foram? Então você passa lá. Se você ainda não pegou, você passa lá, pegue seu cartaz. Ontem, meia-noite, já estava pregando lá na porta da minha casa. Eu tenho uma vizinha que é muito católica, e quando é época do Ciro, ela prega lá e fica o ano todo lá, na porta da casa dela. Então, quando é a festa da igreja, também eu pego o cartaz e coloco lá. Ela sabe que nós somos pastores, para identificar a festa da igreja, tá, querido? Então você pode pegar ali no final e leve para sua casa, é totalmente grátis, né? Esse cartaz. Outro detalhe também importante, nós temos tempo aqui de sobra, não esqueça de colocar o seu nome, né? Não esqueça de colocar o seu nome no final aí, aqui nas 3 últimos rodapés aqui, o seu nome, coloque o templo, tá? Passagem de, né? Passagem de o templo. Se quiser colocar pequenininho o templo da bênção, né, que é conhecido por todos, coloque entre parênteses, mas é opcional. E cidade, qual cidade? Belém -PA. Só isso que você vai fazer, tá? Não precisa correr para escrever, olha, eu vou correr. Não precisa, que o versículo é pequeno, tá? Capriche lá naquela letra que você faz, né? Não vai fazer tudo garranchado, né? Não vai fazer isso. Capriche que você está copiando a Bíblia, né? E essa página que você tem, a página já original. Pastor, e se eu errar? Nós temos um corretivo, né? Dificilmente a gente usa corretivo hoje, né? Mas eu comprei um corretivo ontem, e aí você pode pegar lá atrás, eu acho que está com a pastora Amélia, você pode pegar o corretivo, passe o corretivo e escreva novamente o seu versículo bem bonito mesmo, né? Para a glória de Deus. Nós temos aqui uma chapinha. Já doaram outro ferro, né? Cadê a chapinha? Pastora Nilda, cadê? Então tem uma chapinha. Se puder trazer aqui para mim, por gentileza. Já está no telão?
uma chapinha aí, Filco. Quem gostaria de ganhar essa chapinha? Cabelo desarrumado nunca mais, né? Amém? Só não pode chegar atrasado por causa de estar passando lá no cabelo, tá? Então, queridos, vai ser no domingo, né? É hoje, né? Olha só, é hoje à noite, após o segundo culto. Você que ainda não adquiriu o seu cupomzinho, né? Tem uma lista aí que as crianças estão passando. Você pode ganhar, corre o risco de ganhar, né? Abençoado, você já está abençoado, mas você corre o risco de ganhar essa chapinha aí. E atenção, está chegando o Dia dos Namorados, né? Se você ganhar, o que você vai fazer? Já dá para sua namorada, para sua esposa. Já é aquele presente que você não vai comprar, tá? Então você vai estar abençoando a obra de Deus, e você vai vir ainda mais bonita aqui, cultuar a Deus aqui no tempo da bênção, tá? Apenas R$5 aí você concorre a essa chapinha aí, tá bom, queridos? Tá certo? Tudo pronto aí, tudo certinho, hein? Tudo certo? Caneta azul? Todos? Cadê a caneta de vocês? Olha só. Papel na mão, cadê o... Isso. Então, tá, ok. No final, não vai sair daqui com o seu papel, tá? Senão a Bíblia vai ficar faltando esse versículo aí. Tá? Entregue lá para a pastora Amélia o seu versículo, tá bom? Para que possa ser impressa esta Bíblia. Eles estão pedindo aí R$5, né? Se você tiver para contribuir, tudo bem. Se você não tiver, não tem problema, né? Nós já destinamos essa oferta que foi tirada agora pela manhã para cobrir essa impressão aí. Essa Bíblia, ela tem aproximadamente de 4 a 4,5 metros, né? É uma Bíblia, na verdade é uma enciclopédia, né? Bastante grande, né? Vai entrar para o Guinness Book aí. Então eles vão começar a imprimir encadernar esta semana agora que entra, né? Para que na próxima já esteja no museu ali das Assembleias de Deus. Tá bom, queridos? No final a gente vai ler, e aí tem as bênçãos apostólicas e o nosso grito de guerra. Tá bom, pastor Zinaldo? Tem 7 minutos, então vamos levantar e cantar mais um hino, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor nesse complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Podemos falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até quando
que valorize o que você é. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não pode ficar sofrendo angústias e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. E vamos falar do valor que você tem. Não venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra ele é algo importante de você. Por isso levante e cante, levante ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. Glória a Deus. Podem sentar. Queridos irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando em sua casa, estamos aqui na Assembleia de Deus, Templo da Bênção, Belém do Pará. Hoje inicia então a abertura da festa da Assembleia de Deus, 110 anos de história, onde nasceu a Assembleia de Deus no Brasil. Nesta manhã está sendo escrita em todos os templos, mais de 500 templos, 31.104 pessoas estão juntas para transcrever a Bíblia Sagrada em 5 minutos. A Bíblia que será escrita será então a da versão ARA, que é Almeida Revista e Atualizada. Essa Bíblia será compêndio do Museu Histórico da Assembleia de Deus, que será inaugurado um novo museu aqui em Belém do Pará, durante a festa da igreja. Fica situado então ali na Avenida Magalhães Barata. Você pode então marcar um dia para visitar após a sua inauguração. Vai fazer parte dessa Bíblia também no Guinness Book. A maior Bíblia do mundo é a da Índia, mas a maior Bíblia escrita em 5 minutos será esta, que nesta manhã será escrita através dos membros desta igreja. Você pode então, em sua casa, nós temos 21 copistas que em sua casa vão também nos acompanhar, que não puderam estar presentes fisicamente aqui, mas em sua casa vão fazer isto, escrevendo então aqui o Templo da Bênção, o livro de Jó. Você que tem já está aqui no santuário, tem o seu papel, com muita calma você vai trazer essa transcrição, o capítulo do versículo que está impresso. No final você assina o seu nome, coloca o nome do seu templo e a cidade em que você está participando. Que Deus possa abençoar então cada um dos irmãos. No final estaremos nos colocando em pé e cada um vai ler o seu versículo. Quando o relógio estiver no telão, os irmãos podem então começar. A Assembleia de Deus em Belém, 110 anos, guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. A Bíblia manuscrita da Assembleia de Deus de Belém.
31.104 pessoas. E aqui, direto da pedeira, tempo da bênção começa. Pode começar. Você está acompanhando os manuscritos da Bíblia Sagrada, a Assembleia de Deus de Verão, 110 anos, guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. 31.104 pessoas em toda a capital do Pará, onde nasceu a Assembleia de Deus do Brasil, estão escrevendo um tempo recorde a Bíblia manuscrita. Templo da bênção, lugar de gente abençoada. Participação das nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos irmãos, obreiros e também nossos irmãos da comunidade que nos acompanham através da mídia social, das redes sociais dessa live. Daqui a 10 segundos, então, nossa missão será cumprida. Em nome do Senhor Jesus, está sendo glorificado nesta cidade.
Fiquemos em pé, queridos irmãos, você pode recitar os 5 versículos. No tempo 3. 1, 2, 3. Começará para sempre. Enquanto nasceram onde está? Assembleia de Deus em Belém. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Nosso pastor com a palavra final. Amados, glória a Deus por esse momento histórico, né? Que nós fizemos parte desse momento histórico, né? Vamos ficar em pé agora. Então a Bíblia foi lida agora, né? 104 mil pessoas, né? Acabaram de ler a Bíblia em apenas um minuto, né? Curve a sua fronte neste momento. Não esqueça, hoje à noite, tá? Culto de Santa Ceia, o culto das 6 horas e o culto das 19h30. Ok. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que Tu destes a cada um de nós. Ó Pai, mesmo em meio a toda essa pandemia, Senhor, mas Tu preservastes a nossa vida, Tu poupastes a nossa vida, Senhor, e Tu nos deste o fôlego de vida, Senhor. Mesmo atrás dessas máscaras, Senhor, nós conseguimos cantar, Senhor, nós conseguimos Te adorar, dizer glória a Deus, aleluia, Senhor, louvado seja o Teu nome. Obrigado pelas nossas mãos, Senhor, pelos nossos dedos, Senhor, pela coordenação motora fina, Senhor, que nós conseguimos, Pai, escrever, Senhor, esses versículos nesta manhã, Senhor. Obrigado pela vida das crianças que participaram conosco, pela vida dos jovens, Senhor, pela vida dos adolescentes, Senhor, pela vida dos irmãos da plenidade, Senhor, pelos pastores, pelos diáconos, pelos obreiros, pelas obreiras, Senhor, da Tua casa. Deus, nós não temos nem palavras, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por esse exército, Senhor, que deixou seus lares nesta manhã e veio cumprir o Teu chamado aqui neste lugar, Senhor. Abençoa cada um, recompensa, Senhor, cada um, Senhor amado, ser com cada um. Pai, também eu Te peço pelo Lucas, Senhor, abençoa o Teu servo, Senhor, nesta manhã que irá fazer esta prova, Senhor, ali, dá sabedoria para o Teu servo, dá graça, Senhor, para o Teu servo, Senhor amado, executar aquela prova ali, Senhor. Espírito Santo, lembra ele tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele entendeu, compreendeu, Senhor amado. Tu podes honrar, Senhor, a fé do Teu servo, Pai. Agora nos despede para os nossos lares. Vá conosco, Senhor, e nos guarda, Senhor, de todo mal, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém e amém. Levante a palma das suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do glorioso Espírito Santo de Deus seja com todos. E você pode dizer amém? Amém. Cristo, somos mais que vencedores. 24 anos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Não esqueça de devolver o papel. Você não pode levar o papel para casa, senão a Bíblia vai ficar faltando o seu versículo.